Imagine um jovem arrancado de casa, levado para um império estranho, cercado de deuses falsos, luxo, tentações e poder. Em um mundo onde todos se curvavam ao rei, um único homem escolheu curvar-se apenas a um deus. Esse homem se chamava Daniel, um jovem judeu que viria a se tornar um dos maiores profetas da Bíblia, capaz de interpretar sonhos, resistir à pressão política e sobreviver à cova dos leões. Neste vídeo, você vai conhecer a história completa do profeta Daniel, desde sua chegada à Babilônia até suas visões sobre o futuro dos reinos da terra, e entender por que essa história ainda fala diretamente com a nossa vida hoje, em meio a um mundo cada vez mais caótico e incerto. Daniel foi um jovem judeu de linhagem nobre, levado ao exílio em Babilônia quando o rei Nabucodonosor conquistou Jerusalém. Ele e seus amigos foram escolhidos para serem treinados na cultura, na língua e na sabedoria da Babilônia, alimentados com a comida e o vinho do próprio rei, com o objetivo de servi-lo como conselheiros e governantes. Mas desde o início, Daniel se coloca em oposição à assimilação completa. Ele não queria se contaminar com a comida do rei, nem abandonar sua identidade espiritual, e por isso propõe uma prova de 10 dias, comendo apenas legumes e bebendo água, para mostrar que é possível viver bem diante de Deus, mesmo longe da terra prometida. Esse ato aparentemente simples, recusar a iguaria do rei, é, na verdade, um ato de resistência espiritual, um testemunho de que fidelidade a Deus não depende do lugar em que você está, mas do lugar onde o seu coração se encontra. Daniel rapidamente se destaca por sua sabedoria, integridade e capacidade de interpretar sonhos, o que o leva a ser elevado a posições de grande influência no reino babilônico. Em um dos momentos mais marcantes, o rei Nabucodonosor tem um sonho que lhe tira o sono e ordena que seus magos e sábios o interpretem, sob pena de morte. Quando todos falham, Daniel é chamado e, por meio de oração e revelação divina, consegue narrar o sonho e explicar seu significado, revelando que os reinos humanos são passageiros e que Deus é o Senhor da história. Esse episódio mostra que Daniel não servia ao rei apenas para agradar a um governante, mas para testemunhar que há um Deus que governa o céu e a terra, além de toda a autoridade humana. Ao lado de Daniel estão seus 3 amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, que se recusam a se curvar a uma imagem de ouro levantada pelo rei. Diante da ameaça de serem lançados numa fornalha ardente, eles dizem algo que ecoa até hoje: o nosso Deus é capaz de nos livrar da fornalha, mas mesmo que não o faça, saiba que não serviremos aos seus deuses. Esse momento é o ápice da fé. Não é uma fé condicionada ao milagre, mas uma fé que decide obedecer antes mesmo de saber o desfecho. O fogo está ali como símbolo de tudo que tenta nos destruir: medo, pressão social, ambição, pecado, e a presença de Deus na fornalha nos lembra que, mesmo quando não conseguimos ver uma saída, Ele caminha conosco no meio do fogo. Passados os anos, o Império Babilônico dá lugar ao medo persa e Daniel continua a exercer influência, mesmo sendo um homem de idade avançada. Um dos episódios mais dramáticos é o banquete de Belsazar, quando, em meio a uma festa descontrolada, uma mão misteriosa aparece e escreve na parede Mene, Mene, Tekel, Pares. Ninguém consegue entender o que aquilo significa até que Daniel é chamado. Ele não apenas interpreta a mensagem, mas confronta o rei com sua arrogância, sua idolatria e sua falta de respeito pelo Deus verdadeiro, anunciando que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, o império cai e a história de Belsazar se torna um aviso: o poder humano, por mais imponente que pareça, é frágil diante da soberania de Deus. Mais tarde, sob o rei Dário, os inimigos de Daniel traçam uma armadilha espiritual, fazem um decreto para que, por 30 dias, ninguém ore a deuses ou homens a não ser ao próprio rei, sabendo que Daniel não pode deixar de orar a Deus 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. Quando ele se recusa a obedecer ao decreto por amor à sua fé, é lançado na cova dos leões. No entanto, Deus envia um anjo que fecha a boca dos leões e Daniel sai intacto, enquanto aqueles que tramaram o mal acabam sendo lançados ao mesmo lugar, caindo nas próprias ciladas que prepararam para os outros. Essa cena não é apenas uma história de milagre, é um retrato de como a fidelidade a Deus pode colocar o crente em conflito direto com o poder instituído, mas também revela que Deus honra aqueles que o colocam em primeiro lugar, mesmo que o preço seja alto. Além das histórias marcantes na corte babilônica e persa, o livro de Daniel registra poderosas visões sobre o futuro dos reinos da terra. Daniel vê 4 animais surgindo das águas, cada um representando um grande império mundial, com guerras, opressão e períodos de grande angústia.
Em meio a essas imagens violentas, surge, no entanto, uma figura de humanidade e justiça, o Filho de Deus, ou Filho do Homem, que recebe o reino, o poder e a glória eterna, mostrando que, apesar de toda a turbulência na história humana, Deus não perde o controle e um reino novo está sendo preparado. Essas visões não são apenas uma curiosidade histórica. Elas falam sobre o caráter de Deus. Ele conhece o fim desde o princípio, governa sobre os reis e promete um tempo em que o mal será finalmente julgado e o Senhor será reconhecido por todas as nações. A história de Daniel é, em muitos sentidos, um espelho do nosso tempo. Vivemos em um mundo marcado por impérios mediáticos, pressão política, culturas que tentam nos assimilar e valores que parecem se inverter a cada dia. E ainda assim, Daniel nos ensina que é possível viver com integridade em meio ao caos, que não precisamos abrir mão da verdade para ocupar um lugar de influência, e que não é preciso curvar-se a deuses falsos para ter sucesso. A fidelidade de Daniel não foi um gesto isolado, mas um modo de viver constante em sua alimentação, em suas decisões, em suas orações, em sua conduta diante dos reis. Ele preferiu a cova dos leões a um coração vendido ao mundo e assim se tornou um exemplo duradouro de confiança em Deus, mesmo quando tudo indicava que a razão humana escolheria o caminho mais fácil. Se este vídeo tocou o seu coração, se você sentiu que precisa tomar uma posição mais firme na sua fé, como Daniel fez diante do rei, então esse é um bom momento para refletir o que você está disposto a arriscar para permanecer fiel a Deus. Deixe nos comentários qual lição você tirou da história de Daniel, seja sobre coragem, integridade, oração ou confiança em Deus em meio ao fogo. Se você está gostando do nosso conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que, mesmo em meio às covas dos leões e às fornalhas ardentes, Deus não nos abandonou. Até o próximo vídeo e que você, como Daniel, seja uma luz em meio à escuridão.